Você está na Curiosa Convívio, um campo de consciência criativo, divertido e profundo. Um espaço que celebra as perguntas, os processos, as pausas e as reinvenções. Mais do que uma conversa, é um encontro e expressão. A cada edição, abrimos espaço para viver o intencional e o generoso, para compartilhar o que ainda está em movimento, em descoberta e em construção. Acreditamos que uma vida curiosa é uma vida que abraça o que se apresenta, que se aprende com cada passo, onde o olhar curioso é o que mantém a porta aberta, principalmente a porta do coração. Eu sou Patrícia Burger, criadora desse campo criativo e uma curiosa em tempo integral. É uma alegria imensa estarmos aqui. E hoje eu recebo a querida Ana. Ana, obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por estar aqui hoje batendo esse papo comigo e por ter topado estar entre nós mulheres que entendemos e acreditamos que quando a gente está junto, a gente cresce muito mais, né? A gente aprende mais, a gente tem mais força, se fortalece e, e a gente consegue ir mais longe, com certeza. E, bom, quero abrir um espaço para você antes da gente começar. Pode trazer o que você quiser e depois eu já vou começar com as perguntas que eu tô curiosa para saber sobre você. Curiosa. Aham. Então, bom, primeira coisa, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz porque eu descobri seu trabalho recentemente, meio por acaso também. Sabe, por acaso entre muitas aspas, né? Acho que nada é tão por acaso assim. Mas eu me identifiquei muito, principalmente com o nome, né? Curiosa, porque também sou uma curiosa em tempo integral, então acho que a gente vai acabar falando disso também. E espero poder trazer hoje um pouco alguma contribuição para a gente ampliar esses assuntos de curiosidade, de criatividade, de como viver uma vida mais interessante também, uma vida com mais sentido. Então, estou ansiosa para descobrir também onde que a gente vai chegar, porque para a gente estar aqui também vai ser uma descoberta. A gente nunca sabe o que a gente vai acabar vivendo, onde que a gente vai chegar, né? Com certeza, com certeza. Você está na Curiosa Convida, um campo de consciência criativo, divertido e profundo. Um espaço que celebra as perguntas, os processos, as pausas e as reinvenções. Mais do que uma conversa, é encontro e expressão. A cada edição, abrimos espaço para viver o intencional e o generoso, para compartilhar o que ainda está em movimento, em descoberta e em construção. Acreditamos que uma vida curiosa é uma vida que abraça o que se apresenta, que se aprende com cada passo, onde o olhar curioso é o que mantém a porta aberta, principalmente a porta do coração. Eu sou Patrícia Burger, criadora desse campo criativo e uma curiosa em tempo integral. É uma alegria imensa estarmos aqui e hoje eu recebo a Ana, querida. Muito obrigada por ter se aberto e ter dito sim para esse projeto. Estou muito feliz com a tua presença aqui, de verdade. Tenho acompanhado há pouco tempo o teu trabalho, mas desde o do início já gostei, o tipo de pessoa que a gente se conecta de primeira, assim, sabe? Lê alguma coisa e fala, nossa, gostei dessa pessoa, parece que conhece há muito tempo, sei lá, eu super acredito nessas coisas. E antes de começar as perguntas, eu gostaria de abrir um espaço para você também dizer oi para quem está assistindo, escutando. Bom, primeiro eu queria agradecer, dizer que é um prazer para mim estar aqui também. E eu também venho acompanhando seu trabalho há pouco tempo, acho que rolou esse match ali, né? Tem uma identificação, a gente reconhece alguma coisa ali que a gente nem sabe muito bem dizer o que que é, mas o famoso o santo bateu. Aham, aham. Então, aconteceu isso, né? E acho que eu me identifiquei de cara também com o nome da publicação, que é Curiosa, porque eu me identifico como essa curiosa em tempo integral também. E eu acho que o nosso papo vai passar muito por aí, então espero descobrir também como que eu vou poder contribuir aqui, porque acho que a conversa também vai ser uma descoberta para a gente, né? Onde que a gente vai chegar com essas associações de ideia. Com certeza, com certeza. Então vamos lá. Vamos começar, então. Eu quero te perguntar se alguém te conhecesse hoje pela primeira vez. A pessoa nunca abriu o teu Substack, nunca, não sabe que você é psicanalista. Já estou dando spoiler aqui, gente, da Ana, que ela é psicanalista. Desculpa. É,
nunca viu nada, nunca Instagram, nem nada, não sabe nada, não sabe nada. Quais são as três coisas assim principais que você gostaria que essa pessoa soubesse? Eu acho que antes de dizer que eu sou psicanalista, inclusive, para não ser tão paulista, embora eu não seja, eu não vou falar primeiro da minha profissão. Vou dizer, então, sobre uma característica que eu acho que me define muito, que é a curiosidade. Então, vou ter que falar disso, né? Boa. Porque realmente a curiosidade, ela sempre esteve presente na minha vida. Assim, desde criança, eu sempre fui uma criança muito sedenta por saber. Então, queria saber de tudo, queria entender por quê. Sempre fui muito leitora também desde criança. Eu lembro de pegar livros emprestados com os meus vizinhos e eu colocava todos na cama, assim. Eu sentia que eu estava, sei lá, fazendo uma viagem por vários lugares. Eu montava toda uma fantasia, assim, na minha cabeça e os livros, e gostava de conversar com os adultos, gostava de ler essas revistas tipo Mundo Estranho, Uhum, várias revistas assim, né, de gente curiosa, inclusive. sim. Então, isso sempre esteve ali muito presente na minha vida, assim, esse movimento de querer saber. Então, uma relação com o não saber também e querer saber alguma coisa, né? Eu citei a questão dos livros, e aí eu acho que esse é um segundo ponto, assim, que eu vou trazer para junto com a minha profissão, que é a psicanálise, porque o que me trouxe para a psicanálise foi a minha relação com as palavras, que então começou lá atrás, com os livros, eventualmente com a escrita. Eu descobri que eu era muito boa em escrever de alguma maneira quando eu era criança, mas acho que por ler muito também. Então, tinha algum concurso de poemas, eu estava lá. Tudo que tinha a ver com palavras, eu estava lá. Então, a minha relação com o saber, com a curiosidade e também com a linguagem. É, eu me interesso muito por linguagem, eu estudo outras línguas também, eu estudo sobre os efeitos da linguagem, em como a gente é, e a psicanálise ela também se debruça muito sobre isso. Então, eu cheguei na psicanálise muito por causa desses pontos, assim, da relação com o saber e com as palavras. Eu até costumo me descrever dizendo que a minha profissão é escutar pessoas, porque por mais que eu fale, o que eu vou dizer tem a ver com o que eu primeiro escuto, e eu acho que é um ato de curiosidade escutar. Você tá ali assim, eu realmente quero saber. E de repente você fala, não, mas isso daqui que você falou, como é que é? E aí você vai abrindo vários labirintos, assim, na fala, né? Então a escuta é uma escavação. Eu acho que só uma pessoa curiosa consegue fazer isso de fato. E a última coisa, e que também se amarra com tudo isso, na verdade não tá nada separado, né? Mas eu tô tentando É, listar três coisas. A última coisa é que eu tenho uma visão da vida muito simbólica, né? Então, acho que o simbolismo é uma coisa muito presente, de tentar entender o que que tem por trás das aparências, por trás do que parece só muito objetivo. Então, eu vejo a vida como esse grande laboratório. Por isso, o nome da minha newsletter é Laboratorium, né? Que é laboratório em latim, porque eu estudo muito alquimia também e tudo mais. Então, eu me identifico muito com essa visão de que a vida é um campo de experimentação. E se a gente souber ver dessa forma, tudo é matéria-prima. E aí a vida fica muito mais mágica. nossa, você leu meus pensamentos, porque eu ia te perguntar o porquê do nome da sua newsletter e você já Aí, já até respondeu aqui. respondi. Adorei, adorei, adorei muito. E é muito interessante o que você falou, que você sempre foi muito curiosa e desde o início e tal, e de ficar perguntando. É muito interessante porque no meu caso, quando você estava contando, eu fiquei imaginando, no meu caso, eu nunca fui estimulada à curiosidade, assim, sempre, é, na verdade, era uma coisa meio, não sobe daí que você vai cair, não vai não sei onde, não vai, não sei, sabe, assim, era meio assim na infância, não era assim, vai lá e vê o que que tem, né, sobe, se machucar, levanta, não, era tipo, não vai que vai se machucar, alguma coisa era tudo muito ameaçador, assim, e aí eu sinto que para mim é uma grande cura, essa coisa da curiosidade, ter uma newsletter de nome Curiosa, porque foi um momento ali que eu disse, eu preciso, ou eu me permiti viver algo que já estava em mim, mas que eu não vivi na minha infância, algo nesse sentido. Então, para a gente ver o quanto a curiosidade, e aí por que que eu estou trazendo essa outra perspectiva, no caso, que é diferente do que a Ana trouxe da infância dela.
para que às vezes a gente tem muita gente que acha que não é curiosa ou que não é criativa ou que sabe que enfim e encerra essa questão. Ah, eu não sou curiosa, ou não sou criativa, ou eu gosto das coisas muito assim. Mas tem os lugares e tem os pontos da nossa vida onde a gente é, e às vezes momentos onde isso vai florescer, né? E na verdade, eu acho que isso acontece em algum aspecto na vida de cada pessoa, de alguma maneira. Você não acha também? Porque às vezes, mesmo que a gente não tenha sido estimulada, pensando aqui agora, será que isso já não acontece de determinadas formas na nossa vida? A gente já não é curiosa, a gente já não está em alguns lugares onde a gente se permite indo para esses caminhos? O que que você acha? Eu acho que existe uma tendência à curiosidade e que aí pode ser que dependa um pouco do ambiente, se vai ser reforçada ou não, mas, por exemplo, eu me identifico com essa coisa que também estava na minha infância, que é do medo, do risco, principalmente no que envolvia o corpo. Então, eu era uma criança muito inibida corporalmente, tanto que eu não sei subir em árvore. Tem muitas coisas que uma criança descobre com o corpo que eu não descobria. Então, eu tinha curiosidade, mas era muito incutido esse medo do você vai se machucar. Então, acho que eu fui muito para curiosidade intelectual, porque eu falei, ah, Ah, aqui tá tudo bem. Aqui não tem como eu me machucar, tá tudo certo. nossa, adorei, adorei. Abriu aqui agora um monte de gaveta que eu realmente. Eu fui, não, curiosidade intelectual, sim, porque eu me lembro muito de estar, sei lá, no centro espírita, que minha família sempre foi espírita, e eu estava no centro espírita e o orientador lá me perguntando, não, falando sobre Deus, eu, tá, mas eu não conseguia entender e ficava esmiuçando Deus para o coitado. Eu, Olha com só. 8 anos de idade, sei lá, esmiuça, mas eu não vejo, mas como que ele faz? Mas que isso, mas que aquilo? E ó, perguntando, perguntando, perguntando. Então, eu acredito que a minha curiosidade foi para o campo intelectual. Abriu várias gavetas agora aqui, eu vou ter que fechar para ir para a próxima pergunta. Adorei o que você trouxe, Ana, obrigada. E, bom, na verdade, eu não vou fechar totalmente, porque a próxima pergunta é sobre a sua relação com a curiosidade. O que que é para você hoje viver uma vida curiosa e como você se relaciona com ela no teu dia a dia? Então, eu acho que a curiosidade ela tem a ver com não encarar as coisas de uma forma óbvia. Acho que nada é tão óbvio que não mereça uma segunda olhada. Então, acho que tem a ver com esse olhar, talvez uma escuta também, né? No sentido de que o olhar e a escuta são uma atenção. Então, quando você é uma pessoa curiosa, você dá um pouco mais de atenção. Você não trata a coisa como já desvendada, ou só Hum, aquela superfície objetiva, né? E até para voltar nisso que a gente estava conversando sobre, ah, será que a curiosidade está em todo mundo? Eu falei que eu acho que tem uma tendência. O Freud, ele nomeou uma coisa que é a pulsão do saber. Então, a criança, ela tem uma pulsão de saber, tem alguma coisa que pulsa ali que ela quer saber. E isso começa até com aquela curiosidade sexual da infância, do tipo assim, de onde vêm os hum, bebês? Como é que é isso? Como é que a mãe engravida? Ela engole o bebê? É uma semente? Como é que é isso? A criança, ela quer descobrir tudo, né? Inclusive, o que que é o sexo. Então, ela vai colocar essa pulsão de saber em vários lugares. Então, eu acho que a curiosidade, ela tem a ver com isso, com essa coisa que pulsa ali e cada hora pode estar indo em alguma direção e nunca cessa. Acho que na melhor das hipóteses, não cessa. E eu também vejo como uma virtude, de certa maneira. Eu fiquei pensando assim, será que é forçar a barra dizer que é uma virtude? Porque virtude é um nome tão assim, né? Parece uma coisa quase religiosa, uma pessoa virtuosa. Mas eu acho que é uma virtude, se a virtude for algo que a gente cultiva e que faz bem para a gente, faz bem para o mundo, enfim, acho que a curiosidade ela pode ser uma virtude a ser cultivada mesmo, uma espécie de abertura para a vida. Então, eu acho que também exige uma certa humildade, ser curioso, porque é isso, você não vai assumir que, você sabe e pronto, é muito simples, é isso daqui e pronto. Não, é tipo, tem algo a mais. A vida é grande demais, deixa eu me hum. colocar no meu lugar aqui e investigar, então, se eu quero saber, né? Então, acho que uma vida curiosa é isso, tudo pode ser matéria-prima, tudo pode ser uma investigação, tudo pode ser uma escavação. E o que que a gente vai descobrir, né? Acho que querer chegar desse outro lado é o que pode levar a gente mais longe. Nossa, adorei. E isso dá uma leveza muito grande para processos desafiadores, eu fico pensando, né? Quando a gente se coloca nesse lugar
de curiosidade mesmo, de peraí, o que que eu tô sentindo aqui? Mesmo que seja muito ruim, mesmo que seja muito ruim. Se você já joga um olharzinho curioso, o negócio dá uma levezinha, né? Tipo, Por já. que que isso está acontecendo comigo, né? Por que que isso é tão desafiador para mim? É, E aí vem esse lado simbólico da vida, acho que tem a ver com isso também, né? Por que que para mim isso é tão difícil? Por que que essa é a minha tarefa agora? O Jung falava isso, onde está seu maior medo, aí também está sua maior tarefa. Então, aquilo que é difícil diz alguma coisa pra gente. Se a gente tiver curiosidade, aí já não é só uma ai, vida, por que eu, né? Por que você faz isso Assim, comigo? A gente sai dessa posição de vítima e vai ser mais agente. total. Nossa, total. Sim, sim, sim. Dá uma. E junto com a leveza vem essa força. Porque quando você tá no lugar de curiosidade, você aquilo não está te afetando mais num lugar de perigo ou ameaça, ou não é um conflito, não é uma luta, não é alguma coisa que está contra você, é uma coisa que está com você, né? Uma vez eu fiz uma leitura, eu acho, não me lembro, ou foi alguma coisa terapêutica e ela falou, não é contra você, é para você. E aí realmente, faz toda a Olha como as diferença, né? palavras fazem a diferença. Por isso que eu gosto das palavras. É um ajuste, um deslocamento e Aham. tudo desloca. Muda tudo, muda tudo. E agora conectando com a criatividade, Ana, como é que é a sua relação com a criatividade e como que você nutre ela no teu dia a dia? Como é que é essa relação? Então, eu tenho pensado muito na criatividade como um efeito da vida que eu vivo. Então faz muito sentido pensar assim, como que é isso na sua vida? Como que você nutre isso no dia a dia? Porque se a gente está nutrindo a nossa vida, não tem como você não ser criativo. Ou se você está fazendo o contrário, você não está nutrindo sua vida, tá tudo ressecado, árido, tá passando lá bola de feno, né? Um deserto. Não tem de onde vir criatividade, não tem como forçar essa barra, né? Então, para mim, começa muito com algo que eu associo com a curiosidade, né? Criatividade e curiosidade, que é me permitir ser atravessada pela vida. Porque quando eu tô nesse lugar de receber as impressões das experiências, isso é a fonte da criatividade, isso é a matéria-prima para que a criatividade possa acontecer. Como é que eu vou criar alguma coisa se eu não estou tendo contato com a vida, se eu não estou recebendo, se eu não estou sendo atravessada? Não teria como. Então, acho que é um reflexo mesmo da nossa relação com a vida, a maneira como a gente se expressa, se a gente consegue se expressar ou não. Se a gente tem muitas inibições, mesmo às vezes tendo uma criatividade muito profunda dentro, vamos colocar assim, mas às vezes a gente não consegue expressar para fora. Eu acho que a criatividade, quando a gente fala disso, tá incluso aí algo de vamos manifestar isso no mundo de alguma forma, né? Tem muita gente que é muito criativa dentro, mas tem uma dificuldade de expressar isso fora. Então acho que é importante olhar assim, como que eu tô vivendo a minha vida? O que que isso diz sobre mim? Esse aspecto simbólico. Por que que eu não consigo colocar minhas criações no mundo? Por que que eu tenho mil ideias e não, né? Por que que eu sou uma pessoa sensível, sou atravessada pela vida, mas na hora de colocar na vida eu não consigo? Então acho que é um reflexo e é um termômetro de como anda a nossa relação com o resto da nossa vida, né? Porque uma coisa não tem como estar desassociada da outra. Você enxerga dessa forma também? Total, e aí eu queria até te perguntar, que é um estudo meu, assim, quando você falou de receber a vida, para mim fez, nossa, eu preciso encaixar essa pergunta aqui, Ana, porque é assim, eu tenho um estudo meu que é, dentro da criatividade, que é até que ponto eu estou interferindo e tentando controlar no fluxo natural da vida, e até que ponto eu estou num lugar de procrastinação, ou de preguiça, ou de não assumir a responsabilidade sobre as minhas ações, não agir para que as coisas se movimentem na minha vida. Então, eu tenho, para mim, é uma linha muito tênue, de eu entender onde é que eu estou me relacionando com a vida e criando a partir de um lugar de relação com a vida, ou que aí eu recebo, né? Eu tô nessa troca, recebo e dou, recebo e dou, recebo e dou, e tô nessa troca. E aonde que eu estou forçando a barra? Que é, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu quero fazer, eu sei como fazer, eu tenho os recursos e eu vou fazendo, só que eu sinto uma energia que não está em fluxo com a vida, entende? Então, qual que é a linha entre você estar em relação e aquilo ali, né? É claro que não
eu entendo que quando a gente está em fluxo, não quer dizer que vai ser tudo lindo, borboletas e unicórnios. Não é isso que eu estou querendo dizer, porque quando você está expandindo, indo para um lugar novo dentro de si, é óbvio que vai ter os desafios, claro, mas não é um desafio de forçação de barra, sabe? É um desafio simplesmente porque é um lugar novo dentro de você. Você está experimentando algo que você não conhece ainda, você está reconhecendo outras partes de você, você está entrando em contato com medos, enfim, com mil coisas. E então, para mim, é uma linha muito tênue. Às vezes eu consigo entender melhor qual que é é porque é muito sutil e às vezes não. Então, como que é isso para você? Como é que você vê esse receber a vida? Como é que você vê essa troca como que ela acontece? Nessa perspectiva de criação, né, onde a gente está colocando as nossas ideias no mundo, onde a gente está recebendo, se inspirando através da vida e tendo esse fluxo. É algo bem complexo mesmo, né? Acho que não tem uma resposta fácil do tipo assim, é isso ou aquilo. E às vezes talvez nem seja assim, ou isso ou aquilo. Acho que as duas coisas. Né? Assim, tem esse momento do fluxo, do olha como tá tudo em compasso com a vida e o negócio flui. Você fica lá horas, ó, nossa, criei. Assim, o negócio desliza. Mas tem momentos que tá descompassado e a gente vive numa sociedade que exige um ritmo que raramente vai estar em compasso com o nosso ritmo interno. Então, acho que saber administrar isso é uma sacada importante. E algo que a Cândida falou durante a entrevista dela é esse lugar de que existe uma certa disciplina também que é necessária. Porque se você está comprometido com alguma coisa, em alguma medida você vai precisar colocar algum esforço, o que talvez não seja necessariamente forçar a barra. Eu acho que eu consigo fazer essa diferenciação. Então, por exemplo, um dos últimos textos que eu escrevi, que era sobre a minha relação com a escrita, eu falei de não ter conseguido escrever esse texto, mesmo que eu queria. E eu fiquei assim, não, vamos lá, hoje eu vou sentar e vou escrever. E eu sentava e escrevia, ó, disciplina, vamos lá, esse texto tem que sair. Mas só que não tava rolando. Aí uma hora eu falei, ah, cara, não vou ficar sofrendo por causa disso. Não tá indo, então tudo bem. Depois retornou. Mas existem momentos que a gente não pode só esperar que deslize, que a gente precisa pelo menos tentar sentar e estruturar e mesmo que a gente avance só um pouquinho, depois retoma aquilo, que às vezes também tem essa expectativa de que eu vou sentar e eu vou fazer tudo e vai sair perfeito e não vai. Então, resumindo assim o que eu falei, eu acho que é um pouco dos dois movimentos. Existem momentos que as coisas fluem maravilhosamente bem, quase sem esforço, e tem momentos que a gente precisa se esforçar um pouco mais, mas saber se a gente está forçando. E aí, como saber isso? Cada um vai ter que saber qual que é esse limite, né? De quando está forçando demais a barra. Escutar Total. esse mundo interno, né? Para saber quando isso está acontecendo. Por isso que eu acho que a sensibilidade é tão importante de desenvolver, porque é assim que você vai ter esse auto-feedback. Total, total. E aí, junto com isso, você criar eu penso que criar um terreno fértil, porque senão, às vezes, a gente fica muito em cima desses sonhos, dessas metas, desses objetivos, que visam algum resultado, algum destino ali, né? Algum ponto de chegada, e aí o que não tem ponto de chegada, o que seria um hobby, uma alimentação boa, um exercício, um sono, né? Acaba, às vezes, se perdendo no caminho e isso acaba por prejudicar uma vida nutritiva, né? Uma vida onde a gente nutre, onde a criatividade ela consegue ter terreno fértil também, né? Para existir. E, bom, já quero fazer o link aqui com algumas práticas e rituais que você tem aí no teu dia a dia, no teu cotidiano, para manter, para nutrir, na verdade, uma vida que seja mais leve, que seja mais prazerosa, que seja terreno fértil, onde a gente consegue ver a criatividade florescer e ver a gente florescer como ser humano. Como que é teu dia, assim, ou que práticas e rituais você gosta de manter? Acho que pequenas coisas são muito importantes para sustentar a gente, porque, aí, de novo, às vezes a gente acha que tem que ser tudo muito perfeito, muito ideal, muito grande. E, na verdade, não. Acho que a rotina, inclusive uma rotina que nutre a criatividade, é uma rotina onde tem a curiosidade, que eu acho que é uma coisa que me nutre. Então, eu ouvi falar uma vez sobre o olhar inocente. Foi um amigo meu que ele fazia belas artes, escutou isso de algum professor. Então,
o olhar inocente é esse, né? Que ele não espera captar de cara e ele tenta não ir com tantos preconceitos, preconcepções. Então, eu acho que isso traz uma força para mim, assim, exercitar isso na vida, em qualquer lugar. Pode ser conversar, às vezes, com uma pessoa que puxou assunto comigo. E não falar assim, ai, que saco essa pessoa aqui puxando assunto comigo, tô sem tempo. Peraí, o que que essa pessoa tá querendo me dizer? Observar o comportamento de alguém, observar alguma coisa que está acontecendo, alguma sincronicidade que surge, eu fico assim, o que que isso significa? Então, eu acho que isso está muito na minha rotina, acho que se tornou um hábito meu já. Outro ponto também é que eu gosto muito de ter horários para fazer coisas com calma. Então, acordar de manhã e tomar um café da manhã com calma, eu acho que é os maiores rituais do meu dia e é o primeiro deles. Então, eu gosto muito de tomar café, literalmente o café. Para mim é algo muito afetivo. Então, eu já acordo assim, ah, vou fazer meu café. Então, por mais que seja um dia cheio, não sei o quê, eu sei que ele é o meu oásis. Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou pôr um podcast, ou eu vou ler alguma coisa no Kindle ali enquanto eu tomo uma primeira xícara. Então, eu sempre tomo essa primeira xícara ali de boa, depois eu cozinho alguma coisa para mim. Eu acho que isso me ajuda muito. No meio do dia, principalmente quando tem muita coisa acontecendo, eu adoro parar e tomar um banho, do nada, assim. Se eu puder fazer isso, eu faço. E é o momento que normalmente vem os insights, né? Ai, que Você legal! entrou no box. Veio uma lista. Tanto tem uma amiga minha que ela faz um negócio que eu ainda não fiz, mas eu acho genial. Ela comprou um canetão e deixou dentro do box, porque se ela tem uma ideia, ela anota no azulejo lá do box. Eu falei, cara, tem que fazer Olha! isso. Muito bom, Juro. muito bom, muito bom, muito bom, porque se vai pegar celular, molha, aquela coisa nada toda. Adorei, adorei a ideia. Então, isso de tomar um banho, eu acho que às vezes acender uma vela e ficar olhando a vela um tempo, assim. Se eu tiver alguma paisagem, né? Tipo, aqui no meu consultório tem uma janela gigantesca, tipo assim, é uma parede inteira de janela. E aí eu gosto muito. Ah, não dá pra ver que tá muito claro. Tá Mas eu claro. gosto muito de sentar ali, tem tipo um degrauzinho assim né, debaixo da janela. E eu gosto de sentar ali, às vezes tomando um café, às vezes com um livro, e aí fico olhando a paisagem. Então, isso da contemplação, eu acho que me ajuda muito. Eu diria também escrever coisas aleatórias, sem uma coisa assim, estou escrevendo para um determinado propósito. Uhum. Criar coisas meio sem nenhum propósito. Acho que isso também me ajuda muito. E acho que movimentar o meu corpo, fazer caminhada. Acho que caminhar é mais do que qualquer outra coisa, algo que me coloca num fluxo assim muito maluco. Conversar também com certas pessoas que você sabe que o negócio vai render. Vai render. Ou é o Aham. silêncio ou conversar, ou contemplar ou estar em movimento. Acho que você tem que ter várias estratégias possíveis, né? Com certeza, dependendo do que a gente precisa. E isso é muito legal, porque ao longo do tempo a gente vai entendendo o que que funciona melhor para a gente e também em que fase da vida que a gente está. Às vezes a gente está numa fase que a gente precisa mais contemplar porque está usando muita mente. Aí você precisa dar aquela baixada. Às vezes, enfim, dependendo da fase, pelo menos para mim, muda bastante. E você falou da caminhada, quando eu li O Caminho do Artista foi quando eu comecei a ver a caminhada dessa forma que você falou. E, de fato, assim, a caminhada tem sido um dos momentos de maior. Ao mesmo tempo onde ela me relaxa, ela também vem um monte de insights, tipo banho, assim, que é onde tudo se organiza. Ela fala, se você puder caminhar 20 minutos por dia, todos os dias, isso, tipo, vai mudar a sua vida, assim, como artista e como pessoa também, porque a gente acaba levando para tudo, né? E, o que que você faz quando você sente que algo travou? Na vida, no trabalho, nas suas ideias? O que que você faz assim? Travei, paralisei agora, tipo, deu ruim. O que que eu vou fazer? A primeira coisa é tentar diagnosticar o que travou. E é naquela leitura simbólica que eu falei, né? Tá, por que que isso travou? Por que agora? Por que nesse ponto? O que que isso diz sobre mim? Porque às vezes você trava num ponto, outra pessoa trava em outro. E acho que entender também, assim, é, que não sou eu que travei. Acho que eu gosto de me desidentificar um pouco dentro do possível
porque senão a gente começa a entrar numa espiral de culpa, de ai, é porque eu sou ruim, é porque eu sou insuficiente, é porque. E, tipo assim, isso não ajuda em nada, né? Eu lembro de ter falado em análise uma vez, quando eu estava falando muito sobre escrever, que é um lugar muito angustiante, né? Acho que todo mundo que escreve fala um pouco dessa experiência. E eu falando, nossa, porque eu tô escrevendo, tá fluindo e do nada eu chego no enrosco. E aí minha analista falou assim, tá, mas isso acontece mesmo. Aí eu fiquei, então acontece. Tudo bem. Eu achei que estava errado acontecer. Então tem que evitar que isso aconteça, porque se está acontecendo, tá errado. E aí eu comecei. Aí ela falou, tá, mas e aí? O que dá para você fazer, né? Quando chega o enrosco, eu falei, não sei, eu vou ter que criar uma resposta. E aí, toda vez que eu batia nessa trave, assim, eu falava, tudo bem, eu ainda não sei como eu vou avançar, mas eu vou descobrir. Eu sou curiosa, então eu vou descobrir. Então, acho que também varia. Tem vezes que eu pauso, e às vezes eu pauso assim, tipo um pomodoro, né? 5 minutos de pausa, Uhum. eu vou ali tomar um café, sei lá o quê, vou caminhar. Às vezes eu saio para caminhar, saio para ir na academia e falo, depois eu mexo nesse trem aqui. E acho que isso exige um certo desapego, porque a gente tá enrascado, tá travado ali, mas a gente fica assim, não, mas eu preciso resolver. Que não Aham. sei o quê. Quase uma questão de honra. Por isso que Uhum. eu falei que é importante desassociar o projeto que travou da gente, porque senão a gente fica querendo se consertar, para provar pra gente mesmo que a gente é bom. E aí o negócio já enrosca mais ainda, né? Total, Então eu total. deixo ali um tempo, pode ser 5 minutos, pode ser 5 dias. E aí tem um autor, que é o Veríssimo, que ele fala sobre o tempo de gaveta. Eu gosto muito disso, porque tem textos, projetos, conversas, que você tem que dar um tempo de gaveta. Aí quando você pega de novo, aí você tem outra visão. Eu sei que tem situações que não dá para esperar, que você precisa terminar ali no dia, porque você tem um prazo e tal, mas será que dá para pausar 5 minutos? Às vezes dá e a gente tá assim, não, e tal, e se descabelando. Então, quando às vezes a gente torna a nossa vida mais difícil também, e a gente mesmo está produzindo mais enrosco, igual quando você está tentando desembolar um monte de colar, aí você fica puto e aí você embola o negócio, mas ainda você rompe a corrente. Então, precisa de uma certa paciência ali. E acho que é isso. Tentar entender assim, o que que aquele enrosco diz de você. Por que que você enroscou ali? É porque você está tentando dizer alguma coisa difícil? É porque você sempre evita aquele tipo de situação? O que que é, né? Então, acho que tem essa curiosidade para fazer essa investigação. Total, total. E às vezes a gente só tá cansada, né? Às vezes Cansada. às vezes é simples, assim, tipo, é bem que você falou, 5 minutos, sai um pouco, deixa na gaveta. Eu adorei essa do tempo de gaveta. Eu não, eu tenho muita dificuldade com o tempo de gaveta, que eu sou ariana, então, assim, se eu coloquei na minha agenda que eu vou fazer hoje, às 9 da manhã, eu vou fazer hoje às 9 da manhã. Já tô desapegando, aprendi, assim, porque, enfim, né? Não, não é assim que a vida acontece. Às vezes dá super certo, no dia às 9 acontece, mas às Mas vezes é não bom dá. tomar iniciativa, né? Pessoas É, arianas, elas vão total. na cabeçada. Tipo assim, eu vou fazer acontecer aqui. Só que aí se enroscar, aí é o momento de parar, né? Sim, aí é o convite dos arianos, que é aprender a ter paciência. Eu adorei esse Pois do é. tempo de gaveta, adorei. E o que que você tem aprendido com o tempo, Ana? O que que o tempo tem te ensinado, assim? O seu tempo de criação também, o seu ritmo, quando é hora de seguir, quando é hora de parar? Qual que é a tua relação com o tempo? Bom, acho que é preciso voltar nesse ponto de que a gente precisa ter alguma sensibilidade para perceber nosso mundo interno, os nossos ciclos, especialmente nós mulheres, que somos mais cíclicas do que os homens, e entender que vão ter momentos mais para fora, que você está produzindo mais, num ritmo mais rápido, você está mais ágil, e tem momentos que nem tanto, né? Isso dentro de um mês ali de um ciclo menstrual ou de um ano, porque, por exemplo, a gente tá no inverno e, cara, não dá pra forçar a barra no inverno, tem coisa Não que dá. não vai, entende? Então, existe o tempo cronológico e ele tá aí, tem o calendário. Até agora, falando de calendário, eu me lembrei que calendário vem de calendas, né? Que significa algo que tem a ver com os impostos. Então, esse Uhum. tempo foi colocado ali do tipo, não.
Não tô nem aí pro tempo de vocês. É o tempo aqui, ó, do outro, o tempo do Estado. Então, a gente vive no neoliberalismo que coloca isso pra gente o tempo todo. Ó, você tá sempre atrasado. Então, as Uhum. pessoas estão com o próprio tempo psicológico muito com essa sensação de atraso, porque às vezes a gente já se sente assim por N questões de vida, mas aí vem a sociedade e fala: nada que você faz tá bom o suficiente, corre mais, corre mais. Então, eu acho que é revolucionário a gente conseguir chegar num lugar de aprender a respeitar esse tempo interno, sabendo que não raro vai ter esse descompasso. Vai estar todo mundo te falando que você deveria ir mais rápido. Às vezes, seu próprio superego tá te dizendo também que você tá indo devagar demais, mas você falando, tá, mas eu vou fazer assim mesmo, porque é o que eu dou conta agora e tudo mais. Então, acho que algo que me ajudou muito foi a minha análise, assim, porque quando eu comecei alguns anos atrás a fazer análise, a minha principal questão era com o tempo. Olha para você ver. Com o saber também, mas principalmente com o tempo. E a Santíssima Trindade é sexo, saber e tempo, né? São as três questões que mais aparecem na clínica. E dinheiro também. Dinheiro, dinheiro. É. Então, eu tava lá falando sobre tempo, que eu tava sempre atrasada para tudo. Não literalmente, porque na verdade eu me antecipava para tudo, o tempo inteiro. Então, eu vivia nesse estado de antecipação e tal. Então, acho que muita gente tem sintomas com relação ao tempo. E aí, vivendo nessa sociedade, não é difícil ter sintomas com o tempo. Por isso que acho que é importante, então, tentar criar uma relação com o próprio tempo, descobrir qual é o próprio ritmo. Então, eu tento trazer isso muito para a clínica, uma clínica do ritmo. Vamos entender qual que é o seu ritmo? E aí, dentro do seu ritmo, você consegue ajustar um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, mas se você tentar ir no ritmo do outro, não vai dar. Boa. E ter paciência também para entender qual é o próprio ritmo, né, Ana? Porque às vezes a gente está tão cheio de dizeres do que é um ritmo bom, né, aceitável, ou de sucesso, ou sei lá o quê, que às vezes a gente se coloca um ritmo que não faz o menor sentido, mas que a gente viu em algum lugar, às vezes está até incutido no inconsciente, não é nem nada consciente, assim, que você lembra, né, vi num curso de produtividade que eu fiz, ou algo nesse sentido. Não, é simplesmente uma sensação de um ritmo que precisa acontecer, e essa sensação te coloca nesse estado tenso, e aí também ter muita paciência realmente para entender que você encontrar seu ritmo às vezes exige o romper muitas coisas que foram parte de quem você é, que ainda são, que estão enraizadas. Eu me lembro muito de quando eu comecei a trabalhar home office. Eu morava na frente de uma praia, era pertinho, assim, da praia. E aí, no meio da tarde, o meu ex-esposo me chamava, vamos dar uma olhadinha na praia. E eu me lembro de estar olhando o mar e estar dura, assim, do tipo, cara, mas é horário comercial, era para eu estar trabalhando. Só que eu já trabalhava home office, já trabalhava com horário flexível, já estava trabalhando por hora, então eu tinha flexibilidade, não, Flexível para quem, não né? era, não era CLT, o que foi a minha vida inteira, assim, ou a maior parte dos anos ali da faculdade, depois da faculdade, demorei um tempão, eu comecei a trabalhar home office e com flexibilidade, acho que em 2018, e eu já trabalhava muitos anos antes, e assim, foi muito difícil, sabe? Muito difícil eu conseguir olhar a praia relaxada no horário comercial. Então, só para trazer um exemplo assim do quanto a gente tem que ter paciência para entender que o nosso ritmo ele precisa ser reconhecido e vivido de vários jeitos, né? Na verdade, a gente precisa viver vários ritmos para entender qual é o nosso ritmo e para reconhecer qual que é o nosso ritmo, né? Faz Sim, sentido para você? isso faz demais. Esse exemplo que você me deu é muito interessante, porque é o horário comercial, então é o tempo do outro. Qual Aham, que é o seu tempo? Em tese era flexível, mas flexível para quê? Porque você estava lá dura, então não estava sendo aham, sim. flexível, né? Ou pessoas que saem de férias e estão lá, assim, se sentindo super culpadas, porque o tempo, time is money, né? Então o tempo é igual a dinheiro, eu estou aqui sendo inútil, eu não estou produzindo. É, quando eu comecei a ser autônoma, que eu sou autônoma desde sempre, mas assim, quando eu comecei ali, eu ficava assim, gente, que vida privilegiada, isso parece errado, porque eu posso fazer meu próprio Aham, horário, eu
posso parar no meio da tarde aqui e tomar um café com uma amiga por 3 horas, depois voltar e voltar a trabalhar. Não trabalhar um dia da semana, se eu quiser. Meu Deus, isso parece tão errado. Tipo, Aham, então a gente precisa aprender a lidar com o tempo, até no sentido de se autorizar a aliviar um pouco esse ritmo pra gente. total, total, total. Nossa, sim, sim. E é aprendido, não tem jeito, é uma coisa que a gente vai testando e vai identificando ao longo do tempo, né? E bom, o que que mais? Vou passar para a próxima pergunta, te perguntando o que que tem te deixado mais animada nesse momento? O que que tá assim, ah, isso aqui, olha, eu só penso nisso. Então, ai, é porque são várias coisas, mas tá tudo junto. Olha só. Tá. Continua sendo essa questão das palavras, de alguma maneira. Essa relação com o saber, com a linguagem, mas mais especificamente agora no campo das parcerias. Porque tem Hum, rolado muito essa troca com outras pessoas, com outras mulheres principalmente, mas com alguns homens também, de circular o saber, de trocar, de fazer projetos junto. Então, sábado vai ter uma aula aqui no nosso consultório, que vai ser a primeira aula assim que a gente vai fazer, que é um convidado, amigo meu que está vindo de São Paulo para dar essa aula aqui. E a gente já fez todo um calendário para o resto do ano, assim, um convidado por ai, mês. que A gente legal. também, eu e as minhas sócias também vamos dar as nossas aulas. A gente vai participar de um evento de mulheres daqui a alguns meses, que é a segunda edição, que eu palestrei ano passado e eu vou palestrar de novo, e elas vão também dar oficinas lá. Então, tem vários convites, assim, o seu convite, que eu amei ter recebido também. Ontem, duas amigas minhas que eu admiro muito, que tem um grupo de estudos de psicanálise, me convidaram para participar de uma aula também, para dar uma aula dentro desse curso. Então, eu tenho gostado muito dessa coisa de estar em grupo e de circular o saber e vamos todo mundo aqui compartilhar o que que eu tenho para dar, o que que você tem para dar, vamos construir alguma coisa aqui, vamos, sei lá, escrever um texto junto, a quatro mãos, vamos, o que que dá para a gente fazer? E o consultório, agora parando para pensar, ele nasceu muito desse lugar, né? Eu e minhas duas amigas, que a gente fez faculdade juntas, e a gente falou, cara, vamos fazer isso acontecer? Porque como que a gente ia montar uma clínica sozinhas? É muito mais Uhum. difícil, né? É, E é muito solitário também. A clínica já é solitária, já é no 1 a 1. Então, quando uhum. nós três montamos aqui, a gente tem duas salas, né? A gente pensou, nossa, vai ser incrível, porque sempre vão ter duas pessoas aqui, a gente vai poder trocar também, conversar sobre o que a gente está estudando. Agora, esses projetos também, né, para trazer outras pessoas para cá, que era a nossa intenção já desde o início. Então, é muito importante para mim estar vivendo isso das parcerias, porque eu sempre fui muito sozinha. E eu sempre lidei bem com a solidão por ter sido uma criança filha única, que ficava lá lendo no quarto, que não brincava com crianças na rua. Então, eu sempre fui muito sozinha. Então, é muito bom para mim entender que eu posso fazer outras coisas que não sozinha, que eu já faço coisas sozinha demais. Eu cansei. Adorei, adorei. E me vem muito a ideia, não sei, para mim é um resgate gigantesco todos esses movimentos em grupo, porque para mim é aquilo da tribo, de todo mundo estar em volta da fogueira e compartilhar é, é, sabedorias, sabe, é aquela coisa de a gente juntos conseguir fazer muito Contar mais do que sonhos. contar história, contar sonho, contar coisa que sabe, trocar como se fazem as coisas, né? E comidas, e enfim, mil coisas. Para mim, é assim de uma grandiosidade, de uma riqueza muito grande, porque a gente sai da nossa bolha e consegue realmente praticar aquilo que a gente aprende, sabe? Praticar e crescer, porque é isso, você tá com outras pessoas, você tá ali no espelho o tempo inteiro, sendo, entre aspas, testado, não de um modo ruim, mas tendo a oportunidade, o teste no sentido de ter a oportunidade de praticar aquilo que você vem aprendendo, que vem fazendo sentido para você quando está na nossa mente é uma coisa, agora quando você está na relação, exige mais da gente, né? Então é muito, para mim é muito incrível, é um lugar de muito crescimento. Eu fico muito feliz assim que isso está sendo um movimento aí contigo e desejo bons ventos por aí, como dizem os no xamanismo, bons ventos. É, Obrigada. então vamos lá. Agora é uma rapidinha, responda rápido.
e pode trazer o que vier assim de primeira, sem pensar muito. Pura associação livre, que é o que a É, psicanálise faz, né? é isso Faz viver aí. a cabeça. Aham, O exatamente. inconsciente aparece aí. É, vamos deixar ele vir. Um cheiro que te lembra de quem você é. Café. Café! Café sendo coado. Que delícia, adoro! Uma paisagem que te inspira. O mar. O mar não tem, né? A Não tem. praia. Não tem como. Uma pessoa que te atravessou com a sua arte ou com a sua palavra, ou que sempre te atravessa, uma pessoa assim que é marcante, pode ser famosa, pode não ser. Uma pessoa famosa já morta, que é o Jung. Então, apesar de ser Hum, psicanalista, né? Eu gosto muito do Jung e eu me aproximei da psicologia estudando Jung. E para quem não sabe, né, ele rompeu com Freud, então ele contribuiu muito com a psicanálise, mas ele me atravessou muito porque ele tem esse olhar para o mundo que é mágico, que é simbólico, que é curioso e ele me inspira muito. ai, que lindo. E o que mais te tira do sério, Ana? Pessoas descompromissadas. Hum, Para mim isso é muito difícil, porque eu acho que eu sempre fui muito compromissada, até num certo excesso, então eu tive que aprender a ser mais flexível comigo mesma e com o outro também. Mas e acho que as coisas são possíveis de flexibilizar e serem negociadas, mas se eu perceber que eu tô ali sobrecarregada com alguma coisa, ou tô sendo enganada porque o outro tá ali, né, não assumindo o papel dele, para mim isso é muito difícil. então, eu passo por isso também, concordo. Uma música que te reorganiza. Você tá naquele momento assim que aquela música fala, nossa, tudo que eu precisava. Curioso porque eu tenho uma relação com a música de não escutar tanta música, na verdade. Mas a que me ocorreu é uma que chama Downers, da Green Tea Peng. Ela não é famosa, mas é uma música que fala sobre os momentos que a gente está nas baixas, né? Hum, Downers. E ela usa até a metáfora, assim, de quando ela tem alguma bad trip de droga, e ela fala, às vezes a vida é uma bad trip. E aí, o que que você faz, né? Você não consegue mais sentir o cheiro das flores. Ela fala sobre isso, você não consegue ver as cores. E aí, o que que você faz? Só que a batida da música é muito gostosa, então, apesar de falar sobre isso, é uma música que me deixa lá em aham, cima. deixa que massa. Eu até anotei aqui para escutar depois. E, bom, vamos para a próxima. Algo que você fazia quando criança e que tem vontade de resgatar. Nossa, que pergunta difícil. Eu gostava de desenhar, e é uma coisa que eu abandonei por não ser boa. Vou Olha ter que aí, ó. falar disso na minha próxima sessão de análise, Fica viu? o convite. Eu nunca fui boa, e aí o que eu faço é abstrato, que eu adoro desenhar. Gostei, Nunca fui boa. Eu gostei. pego um papel e um lápis e eu vou só fazendo o que vier, assim, sabe? E vem. E Eu vai. dou umas rabiscadas, assim, É também. isso Mas na minha aí, é isso cabeça aí. isso não é válido como desenhar. Olha pra você Meu, ver como é eu que eu tô me amo. Se eu cobrando. fosse pintar a tela, eu só faria abstrato, porque eu acho lindo, fica lindo em qualquer lugar, sabe? Em qualquer lugar fica bonito. Eu não sei, eu sempre gostei do abstrato. Não sei se é porque eu não sei desenhar ou é porque eu gosto mesmo, mas o abstrato sempre me chama. Às vezes é as Muito. duas coisas. É verdade. Verdade. A última coisa que te fez chorar. Não precisa ser choro de ruim, pode ser um choro de emocionada. A última coisa que me fez chorar foi assistindo uma cena de uma série que me tocou num ponto de algo que eu estou vivendo no momento. Então, acho que a arte conversa muito com a gente nesse lugar, né? A arte, ela arde. Eu vi isso em um grafite esses dias, escreveram a arte arde. Nossa, Eu falei, nossa, sim. Então, eu que tava lá força. assistindo um negócio desavisado, uma série bobinha, sabe assim? Mas teve uma cena ali que foi roteirizada que eu falei assim, ó, o roteirista entregou tudo aqui. Porque pegou fundo, eu acho que a gente consegue ser atravessado, né? Como eu falei mais cedo, pela vida, pela arte, e por mais que doa, eu não gosto muito de chorar, pra te falar a verdade. Mas às vezes é bom.
Hum, verdade, verdade. Bom, eu não vou nem falar sobre choro, porque eu choro por qualquer coisa. Você é chorona, né? Eu fiquei Nossa, eu sabendo. sou muito chorona, mas muito mesmo. Agora eu já acho que eu já consigo me controlar um pouco mais, não no sentido de me reprimir, mas no sentido de lidar bem com a minha respiração. Agora estou mais consciente da respiração e conseguir dar uma segurada, mas tem momentos que eu falo, é isso aí, gente, tá mais forte que eu vou, sabe? Aí eu Não vou. dá pra forçar, Não né? dá, não dá, não dá, não dá. Aqui, mas só uma coisa, só Hum. para complementar isso que eu falei, porque eu não respondi por que que eu chorei, mas o que dá para dizer é que tinha a ver com esse Ah, desamparo da vida, né? De que a vida é muito frágil e a qualquer momento tudo pode acontecer, inclusive a morte, que acho que é um tema que pega todo ser humano, né? Então foi isso que me fez chorar, essa reflexão. nossa, pega, pega. Que bom que você trouxe, eu não perguntei, porque é aquela coisa, né? Não quer falar, não quer Psicanalista é muito bom em desconversar. Às vezes tem que falar. escrever. Desculpa. Boa, boa, que bom que você trouxe. E a última coisa que te fez gargalhar? A nossa conversa. Ah, Eu sim. dei várias risadas aqui já, Boa, mas eu sou uma boa. pessoa de riso fácil. Ah, que bom, que bom. E deixa eu ver onde é que eu tô, acho que eu me perdi. Um costume seu que ninguém entenderia, mas que você ama. Acordar cedo no fim de semana para ter mais tempo, para aproveitar mais o tempo, tomar café com calma, fazer Nossa, meus rituais. Acho que muita gente entende, mas muita gente não entende. não entendi. Eu não sei, para mim é meio que um funcionamento do corpo. Como eu acordo cedo todos os dias, eu acordo cedo no final de semana também. É meio que meu corpo me acorda e pronto. Mas eu me lembro de quando eu trabalhava CLT, meu, sábado e domingo eram os dias que eu ia realmente dormir, assim, dormir, porque eu acordava cedo, pegava 3 ônibus, ia para o trabalho, depois ia para a faculdade, chegava em casa tipo meia-noite para acordar às 5h30 no outro dia, então sábado e domingo o que eu queria fazer era dormir, sabe? Aí dá Nossa para entender. Senhora! Nossa Senhora, mas hoje em dia, como já tem enfim, regular de um ritmo, né, que a gente falou hoje, daí muda tudo. E se a sua curiosidade tivesse uma cor, qual seria? Azul, porque acho que me lembra o céu, uma coisa muito imensa, assim. Que E lindo! o mar Adorei! também, né? E o mar, um O mar e azul. o céu, coisas imensas. Bom, e agora eu gostaria de te perguntar. Na verdade, eu gostaria que você trouxesse uma centelha de coragem. Se você pudesse plantar uma centelha de coragem no coração de quem está escutando a gente agora, de quem está lendo, o que que você diria para essa pessoa? Eu vou começar pela curiosidade, realmente, porque ela é muito importante para mim. Eu vejo que ela salva vidas. É uma boia salva-vidas. Acho que a curiosidade mantém a gente boiando um pouco mais, mesmo quando a gente está sem um ancoramento. Essa curiosidade de o que pode acontecer, por que que isso está acontecendo, como que eu posso lidar com isso aqui. E eu acho que isso leva a essa escuta interna, de você prestar mais atenção nos seus processos. Então, eu diria até sobre que as pessoas tenham mais curiosidade sobre si mesmas, que elas possam querer descobrir quem elas são e não para chegar num ponto final e falar, ah, eu sou isso aqui, ó, eu me desvendei. Porque na melhor das hipóteses isso não vai acontecer. Mas porque a gente tem essa bússola interna que muitas vezes a gente não acessa e está tentando escolher acertando ou pela régua dos outros e aí olhar para dentro, se interessar por si mesmo é uma maneira de acessar essa sabedoria, né? Então, viver uma vida desejante, num sentido de uma vida autoral, uma vida que é coerente, onde você consegue fazer boas escolhas, não é sobre seguir uma receita, mas acho que muito mais aprender a viver consigo mesmo. Até porque isso não se pode comprar, né? Precisa desenvolver a própria personalidade, ampliar a própria personalidade, conhecer o próprio inconsciente. É algo que não tem como comprar. Então, que esse seja o projeto de uma vida, assim, porque todo o resto a gente faz a partir disso. Tem, inclusive, muita coisa que a gente quer realizar do lado de fora que não vai acontecer, por mais que a gente tente forçar a barra,
enquanto certas coisas não andarem do lado de dentro. O simbólico tá aí também, né? Às vezes você trabalha uma coisa internamente, o negócio fora deslancha, você fala, gente, mas eu tava ali há anos tentando resolver esse problema, e quando eu trabalhei isso dentro, algo fora desbloqueou. Então, acho que tudo volta para essa relação consigo mesmo. É isso que me traz esperança também, né? Ter curiosidade para me descobrir em cada situação, inclusive as mais desafiadoras. Nossa, enquanto você estava falando, achei incrível o que você falou. Enquanto você estava falando, me veio uma imagem de você, porque você falou que mais no início da nossa conversa, você falou que já faz parte da tua rotina ser essa pessoa curiosa e tá sempre investigando as coisas e tal. Enquanto você estava falando, dando essa resposta, me veio uma imagem de você soltando bolha de sabão. Olha que loucura. Porque a bolha de sabão, ela não Sim. estoura na hora que a gente quer que ela estoure. Ela estoura na hora que ela quer estourar, né? Então, é como se é como se a gente, com os nossas ações, as nossas vontades, as nossas intenções e tudo mais, a gente estivesse soltando bolhas de sabão que vão estourar no tempo que elas tiverem que estourar. Então, às vezes, que nem você falou, às vezes outras coisas precisam acontecer para aquela acontecer, outras bolinhas de sabão precisam estourar para que aquela que você quer estoure no momento que ela precisa estourar, porque cada uma delas vai trazer aquilo que a gente precisa. E, nossa, muito bonito mesmo, porque esse é uma. O que você trouxe é uma questão para mim de estudo também, assim, de a gente saber como escolher, saber aprender a escolher, sabe? Aprender a escolher. E aí eu sempre coloquei muito peso nas minhas escolhas e muito como eu ter que escolher o certo, mesmo sabendo que eu poderia mudar, mesmo sabendo que a escolha não era para o resto da vida, a sensação que eu tinha era de que era, sabe? Especialmente decisões grandes, tipo carreira ou mudança de país, coisas assim, onde eu, poxa, isso aqui é uma decisão grande, como é que eu faço? Então, isso sempre foi um estudo para mim, eu sempre coloquei muito peso também de não de ser coerente, de estar tomando decisões que fossem me levar para os lugares que eu queria. E isso que você trouxe traz muita leveza para essa coisa da gente caminhar pela vida e fazer as nossas escolhas desse lugar curioso, entendendo que as coisas vão acontecendo ao longo da nossa caminhada e que elas vão se mostrando para que a gente continue escolhendo conforme tudo vai acontecendo. E o olhar curioso, ele vai deixar, eu sinto a gente mais aberta para que o peso não vá para a escolha, mas sim é como se tivesse uma força que levasse, muito mais do que a escolha mental em si. O que você acha? É mais ou menos por aí? Sim, e acho que a curiosidade pode estar nesse lugar de, nossa, então eu quero entender esses fluxos. Deixa eu ver aqui, né? Se passa essa corrente aqui, se essa bolha estoura ali, ou se isso vai acontecer antes, e não para ter controle da vida, porque a vida é maior do que a gente. Sempre vai ser. Mas acho que a curiosidade ela vem quando a gente se permite ser pequeno. E num bom sentido, né? Do tipo assim, nossa, eu sou tão pequena, a vida é tão grande, é tão misterioso, então deixa eu entender esse negócio aqui. Tá indo para cá, tá indo para lá. E aí você percebe alguns feedbacks, né? Mas que às vezes são muito sutis, então a sensibilidade entra aí tipo um sismógrafo, assim, que capta ali aquelas vibrações invisíveis. Acho que o mundo interno, se a gente está conectado com ele, a gente vai captando essas vibrações invisíveis. E aí nas sincronicidades, nos sonhos, nos padrões, na nossa análise, na escolha de uma palavra. Até o que a gente falou assim, por que que eu tô enroscada nisso daqui agora? Então, acho que curiosidade, ela entra aí, assim, tentar entender os movimentos, não para entender tudo, não para saber tudo, mas para se localizar aí no meio disso, embora parte ainda continue sendo um grande mistério, mas a beleza tá aí também. Com certeza. Ai, adorei, Ana. Eu tenho muitas perguntas mais para fazer para você. Ai, que Parte coisa! 2. Vamos fazer parte 2. E, bom, para quem está te ouvindo, assistindo, para quem está acompanhando aqui a Curiosa Convida, conta um pouquinho para gente onde é que as pessoas te encontram, como que elas podem acessar o que você traz, enfim. E
redes sociais, newsletter, o que você quiser trazer. Então, nas redes sociais eu tô normalmente como Ana Medeiros F, Ana com dois N's, no Instagram, no Substack, no YouTube também. Eu não sou youtuber, mas tem uma aula que eu dei aberta sobre alquimia e que eu deixei a gravação lá. Então, quem se interessa por esses saberes simbólicos pode acessar essa aula. Tô no Instagram quase diariamente ali falando nos stories sobre reflexões da vida, as coisas vão me atravessando e eu vou compartilhando porque eu tenho essa necessidade. Então nem tudo vira um conteúdo fixo, mas eu gosto de estar ali compartilhando coisas que vão circulando pela minha vida. Quando faz sentido, eu posto ali alguma coisa no feed. Tenho estado mais no Substack, tanto como leitora, quanto quem está publicando um pouco mais lá. E a minha newsletter chama Laboratorium, como eu falei, que é latim para laboratório. Isso vem dessa conexão com o saber da alquimia, né? Mas com esse simbolismo do laboratório enquanto um espaço de experimentação. E eu vejo a vida dessa maneira. Então, tudo pode ser matéria-prima para a gente experimentar. E se eu combinar isso daqui, se eu fizer assim, que vai dar essa reação aqui? A curiosidade, né? A nossa velha amiga. Uhum. Então, esses são os canais que eu tô, principalmente. Meu principal trabalho é a clínica, são os atendimentos no 1 a 1, mas também, como eu compartilhei aí em outro momento, tenho estado mais nesse lugar de transmissão também, de palestras, de cursos, de aulas. Então, eu gosto muito dessa forma de atuar também. Então, espero ocupar cada vez mais esses espaços e poder compartilhar ali onde eu estiver, né? Olha, gente, vai ter isso aqui, vamos participar e tal, porque é sempre bom fazer essas travessias em companhia, escutar outras pessoas e ser escutada também. Coisa boa. E a gente vai deixar também, eu vou colocar no podcast todos esses contatos, os links para acessar a news e o Instagram da Ana também. Então, obrigada, Ana. Mais uma Muito vez, eu obrigada. amei a nossa conversa. Eu Obrigada. também Me abriu amei. várias outras gavetas aqui, gente. Cada uma de vocês que eu falo, meu Deus, eu vou precisar processar agora Delícia. tudo que trouxe. Então, muito obrigada pela tua abertura, obrigada demais pela conversa. E quero abrir também esse espaço para você deixar um tchau para quem está aqui escutando e assistindo e dizer que eu estou muito feliz com a Ana, com a conversa com a Ana. A gente encerra essa primeira temporada, vamos dizer assim, da Curiosa Convida, onde eu fiz as mesmas perguntas para 6 mulheres que eu convidei, e isso tem sido incrível, porque é isso, nosso caminho é único, nosso caminho mesmo que a gente esteja falando sempre sobre o mesmo tema, vão vir coisas diferentes, e isso é muito bonito, assim. Então, obrigada, Ana, por ter trazido a tua perspectiva, a tua visão de mundo, e por ter aberto o coração aqui pra gente. Muito obrigada. Agora a gente que vai ter que te entrevistar, né? Fazer essas Seria tão perguntas para legal. você. Mas eu amei participar, assim, porque, como eu brinquei no início, a gente vai descobrir onde que vai dar e tal. Eu acho que essa é a graça da associação livre, que é o que a gente faz em análise também, que é falar primeiro e descobrir depois. Então, eu também descobri muita coisa aqui, mesmo sendo quem estava respondendo. E esse é o grande enigma também da vida. Então, foi muito divertido, ri bastante, refleti bastante. Falei umas coisas que eu fiquei assim, gente, eu falei isso, de onde que isso veio? Então, se Muito bom, né? surpreender é sempre muito bom, né? Então, muito Muito, obrigada por isso, pela muito bom. experiência. Que bom, eu fico muito feliz, porque essa é a ideia da gente realmente, sei lá, estar num lugar como se fosse uma conversa de amigas, assim. Eu sempre penso numa casa de café de vó, assim, sabe? Que tem aquele monte de comida gostosa e a gente fica horas conversando, Um cafezinho. né? O cafezinho, um bolinho, muito gostoso. Obrigada, obrigada, Ana, mais Obrigada, uma vez. querida. Obrigada por quem está aqui assistindo, ouvindo, muito obrigada. E comentem, gente, o que vocês acharam da nossa conversa, o que surgiu Por por aí, favor. comentem. Obrigada. E a gente encerra, então, essa conversa da Curiosa Convida. Tchau para quem fica por aí e a gente se vê na próxima.